pastor Sócrates vai dar fechamento, umas pinceladas geral no que ele pode estar aqui para responder, né? E o pastor Silvado também. E aí vocês farão as perguntas e vou entregando para eles e eu farei as perguntas a eles. Tá ok? Eu acho que eu resumiria a área que eu posso tentar responder, se bem que coach é vocês que respondem, né? Eu pergunto. Dentro daqueles aspectos da abordagem que a gente fez, dos 4A, do líder, dos 3Hs, né? E de como a gente pode tornar prática naquele aspecto de identificar, primeiro, a nossa postura, nosso posicionamento, e tentar identificar a postura do nosso líder também, para que haja uma facilidade na forma de abordagem para com aquilo que a gente entende que tem condições, competência, capacidade e convicção para poder ajudar a liderança do pastor da igreja. Ok. Pastor Silvado. Uma maneira de tentar colocar, quando você fala na família do pastor, existe uma tensão permanente quando você fala de família de pastor, parecido com aquela situação de Jesus, que tinha uma dupla natureza. Jesus lidava com a natureza humana e a divina ao mesmo tempo. Ele era 100% homem e 100% Deus. O pastor, ele é 100% homem e, muitas vezes, as pessoas na igreja impõem uma segunda natureza a ele. E geram expectativas e geram uma tensão imensa. E o pior de tudo é que, por causa da natureza pecaminosa desse pastor, às vezes ele incorpora essa natureza divina e ele tenta viver e ser esse divino, e isso vira doença, isso afeta a família, isso afeta a saúde dele, isso afeta o ministério dele. E essa igreja que coloca ele num pedestal, como se ele fosse um guru e divino, e que cria essa expectativa, é a mesma igreja que balança o pedestal para ver se ele ainda está lá em cima, né? E adivinha o que acontece? Ele cai, se esborracha no chão, e a igreja fica frustrada, daí despede o pastor, manda o pastor embora, porque o pastor não supriu as expectativas, e a gente vai ter que procurar outro pastor, e começa um novo processo de achar um pastor humano, semidivino. Eu cultivo a natureza divina, construo um novo pedestal, vou colocando ele no pedestal, forço ele no pedestal, incentivo ele a assumir a nova natureza. E muitas igrejas vivem esse ciclo de enfermidade. O que nós precisamos é assumir a natureza humana, tanto do pastor, quanto da família do pastor, e nos relacionarmos com eles como uma família normal, uma família de pessoas normais, que precisam ser amadas, aceitas, e que, como são líderes, precisam ser amparadas com oração e desafiadas a crescer a cada dia. Ok. Aqui vem a primeira pergunta. Por que as igrejas hoje não dão tanta importância aos jovens, em especial ao culto? Não acreditam na capacidade dos mesmos, assim como as igrejas assim como as crianças são como um peso. A pessoa coloca assim: eu creio que não há. Eu discordo, talvez seja uma realidade muito local. Até porque, se a gente senta na igreja hoje, quem toca? Quem é o baterista? Quem é o guitarrista? Quem cuida de multimídia? Quem é que está na recepção? Normalmente são os jovens. Nas igrejas que eu tenho conhecido, a juventude tem sido muito participativa. A igreja que eu estou pastoreando atualmente, ela tem 660 membros. A liderança da igreja, na diretoria da igreja, a pessoa mais idosa que tem é o vice-presidente, o segundo vice-presidente, que tem 52 anos. Todos os outros têm menos de 52 anos. Então, os ministros de educação, ministros de jovens, ministros de música, todos eles são jovens. E eu estou numa igreja que não é na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, no interior do estado, né? E que tem essa postura. E eu tenho visto muito isso. Eu fui agora em Campo Grande,
lá, deixa eu fazer referência aqui, a Igreja Pastor Silvar, lá em Bacaxeri, eu fui lá assistir uma peça, eu vi a juventude toda envolvida. Talvez essa realidade seja uma realidade de uma igreja específica, mas eu acho. Aliás, na igreja eu digo o seguinte, eu chamo todo domingo as crianças lá na frente para ir para o departamento, estamos investindo 120 mil agora na reforma do departamento infantil da igreja. Ar-condicionado, cadeira, tamanho, vaso para criança, tudo isso aí. Eu digo sempre assim, olha, vou chamar aqui os próximos pastores da igreja, os próximos presidentes, os próprios dirigentes da igreja, os ministros aqui, quando elas são aos de 4 até 10 anos. Eu chamo assim, todos os domingos, o pessoal eles já esperam. Se eu não falo isso, tem uns pequenininhos, o senhor não vai falar que eu sou o próximo pastor, não? Eles já cobram dessa postura. Eu acho que talvez seja uma realidade muito pessoal, muito individual. Ok. A próxima pergunta é para o senhor. Pastor Sócrates. Pois é, não, mas tudo bem, né? Vem para o pastor Sócrates. Pastor Sócrates, como lidar com um pastor que não consegue ser contrariado e, com isso, isola aquelas pessoas que discordam dele, o que faz com que a igreja perca o privilégio de ser abençoada pelos dons e talentos desses irmãos? Eu disse aqui, num dos grupos, acho que foi no último aqui, isso é caso de oração. É caso de oração. Não tem estratégia humana. É oração. Teve até um irmão que compartilhou aqui o que aconteceu, né? Ele estava aqui no segundo grupo, no grupo da tarde que eu falei, compartilhou uma experiência nessa direção. Eu acho que esse é um caso de oração, para Deus mudar o coração desse pastor, dar a ele um coração pastoral. Tá certo. Para o pastor Silvada, a pergunta vem aqui. O que de mais importante o líder pode fazer para o pastor e a família, além de muita oração e presença? Eu acho que eu diria duas coisas. A primeira é amar na prática, com ações simples, como eu mencionei no último grupo. Uma irmã lá da igreja, que é tesoureira há 40 anos da igreja, ela tem 84 anos e ela ainda é tesoureira. Ela é a quarta tesoureira da igreja. Porque a gente não vai tirá-la de tesoureira. Depois de 40 anos como tesoureira, você não aposenta, né? Mas ela pediu para vir falar comigo essa semana e ela pediu desculpas porque ela não tinha horário na agenda. Pediu para a secretária abrir um espaço na minha agenda, ela entrou. O que ela queria fazer era entregar uma toalha, porque ela sabia que tinha sido o dia do pastor, e ela pegou uma toalha de rosto, ela viu um lugar onde bordava o nome, aí ela foi lá e pediu para bordar o meu nome na toalha de rosto. O valor não estava na toalha. Nela lembrar de mim, ela trazer, e daí ela afirmou que ela ora todo dia por mim. Gestos pequenos como esse. Eu vou citar uma outra situação. Uma jovem da igreja, que não é mais membro da igreja, ela marcou horário essa semana, veio conversar comigo. Ela vai casar e ela queria que eu estivesse no casamento dela. E daí ela começou a dizer, porque a família dela foi ganha, eu fui parte importante na conversão dos pais, que ela se converteu comigo, que fui eu que batizei e tal. E ela começa a falar tudo isso. E ela disse, e eu sei que o senhor gosta de bolo de chocolate, eu sou guloso, então eu trouxe um brownie para o senhor. Aí ela trouxe um brownie, mas ela não trouxe um brownie. Sabe aquela coisa de mulher que ela transformou aquele pedaço de brownie num presente? Ela embrulhou, botou um laço de fita. Durante o dia inteiro, eu deixei aquele brownie em cima da minha mesa como um memorial de manifestação de amor. Então, eu acho que uma das coisas que você pode fazer com o pastor, com a esposa do pastor, com os filhos do pastor, são expressões de amor como essa. Você tem uma casa de praia? Ceda um tempo a casa de praia para o pastor, casa de campo. Ou então reúna um grupo de casais na igreja e pague um tempo no hotel para a família do pastor. Gestos de amor, assim, concretos, é uma das coisas. A outra coisa é saia em defesa do seu pastor. Saia em defesa do seu pastor. O silêncio dos bons é a pior coisa que pode acontecer numa igreja. E acontece demais.
Sabe por quê? Gente boa como você não vai para a igreja para se encrencar, não é verdade? A última coisa que você quer é se encrencar com alguém, não é verdade? Aí alguém começa a falar mal do pastor, numa assembleia apronta horrores, numa reunião de liderança, solta os cachorros. Aí gente boa como você faz o quê? Fica calado, não fala nada. Não é comum acontecer isso? Eu até sou contra, eu não concordo, eu acho absurdo o que ele disse para o pastor, o que ele falou da igreja, o que ele falou do ministério do pastor, mas eu, para não arrumar encrenca, eu fico calado. Por favor, não fique calado. Ok. Aí tem a pergunta agora para o pastor Sócrates. Quais as principais atitudes de um líder com os liderados que não querem se entregar com a obra? Primeiro tem que amar essas pessoas. Você tem que trabalhar, identificar por que eles não querem se integrar. Será que é alguém extremamente introvertido e que tem dificuldade de se envolver em um projeto específico? Ou o que falta da sua parte que precisa mudar? Você lembra lá dos 2 grupos que eu falei? Quem que precisa mudar? Quem é a única pessoa que precisa mudar? Então, de repente, é a minha liderança, a minha linha... voltou, né? Voltou a cometer a gafe. Aí, de repente, sou eu que estou liderando de uma forma que não consigo atrair a essas pessoas. Não são elas, sou eu que às vezes preciso mudar. Posso agregar alguma coisa aqui, pensando nos milênios? Um dos grandes desafios que nós temos como líderes hoje é agregar a geração dos milênios, essa turminha de 35 para baixo. Eles não têm compromisso com a instituição. A minha geração é uma geração que com facilidade se identifica com a instituição e se compromete com ela. Os milênios têm muita dificuldade. Trabalha com visão. Vem de uma visão, vem de uma motivação maior. O porquê estamos fazendo isso? Fica mais fácil para essa geração de 35 para baixo entender por que eu me envolvo. Ok, fica aí a sugestão. Uma das perguntas que eles fazem sempre qual é a proposta disso? Qual é a missão? Eles querem se envolver com alguma coisa que tenha missão. Se a gente faz só porque é um departamento da igreja... Porque é coisa certa. É coisa certa, eles não se envolvem. Os jovens têm perguntado assim, a Juventude Batista Brasileira, uma das perguntas que tem surgido, por que eu vou me engajar nisso? Por que eu vou me engajar nisso? Então, eles querem que tenha objetivo. Se não tiver, não conte com essa geração. Ok. Pastor Silvado, qual a sua opinião num processo de sucessão pastoral? Costumamos ouvir a pergunta, qual o perfil do pastor que a igreja quer? Aí eles estão querendo saber qual é a sua opinião com referência a isso. No processo de sucessão pastoral, acredito que seja isso. O que se deve perguntar, né? Já houve um tempo em que Igreja Batista era tudo igual. Você ia para qualquer lugar do Brasil, domingo de manhã, 9h30, tinha escola bíblica, você ia estudar a revista da JUERP, aí você ia para o culto, você cantava o cantor cristão, você usava a João Ferreira de Almeida, a estrutura do culto era a mesma, do começo ao fim você sabia qual era a liturgia, só não sabia qual era o hino que ia ser cantado, o texto, até o sermão, a estrutura do sermão era o mesmo, que era temático, era aquele jeitão de fazer sermão. Não existe mais isso. Essa convenção não existe mais. Se você não sabe, então eu comunico que ela desapareceu. Então, você não sabe a hora do culto. Se você chegou numa cidade, você quer visitar uma igreja batista, é melhor você entrar na internet para descobrir qual é a hora do culto. Porque pode ser que a escola dominical seja às 8 da manhã, pode ser que não tenha escola dominical naquela igreja, pode ser que o culto seja às 9,
O culto pode ser às 10, pode ser às 11. Pode ser que não tenha culto de manhã, só tenha culto à noite. Não é assim? Essa é a realidade, mudou. Porque é desse jeito, mais do que nunca, quando a igreja está procurando um pastor, a igreja tem que sentar e dizer o que é um pastor para a nossa igreja. Quais são as nossas expectativas? O que nós esperamos de um pastor da nossa igreja? Quais são as características desse ser humano que vem e vai nos liderar? Onde nós esperamos ir? Porque se nós não temos essa identidade e não temos certeza do que nós somos e onde queremos ir, qualquer um serve. Cuidado. Porque se qualquer um serve, é garantido que você vai pegar encrenca. Porque você vai ser ludibriado por um bom sermão. Uma afirmação que eu posso dar aqui é: o critério de escolher pastor pelo púlpito é o critério mais frágil que existe na face da terra. Porque talvez aquele seja o único bom sermão que aquele pastor tenha. E pregar bem um sermão não significa que ele tem caráter, não significa que ele sabe liderar, não significa que ele sabe pastorear, não significa que aquela pessoa é um bom pastor. Isso é a mesma coisa que escolher uma esposa, porque ela é bonita. Ela chegou na festa e todo mundo olhou e disse: uau, pronto, vou casar com ela. Cuidado. Vou casar com ele. Cuidado. Não significa que vai ser um bom esposo, não significa que vai ser uma boa esposa. Então, é importantíssima que a comissão tenha um processo. Se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo, eu posso mandar para o pastor Márcio. Eu tenho um processo de como que uma comissão, uma igreja escolhe um pastor, uma sequência, um cronograma, passos para fazer essa escolha, que daí a igreja, pegando aquilo, pode adequar à realidade dela. Ok. A pergunta seguinte vem dizendo o seguinte: concordo com o pastor Sócrates, mas as igrejas estão usando os jovens para suprir as necessidades dela e não estão investindo neles para o crescimento espiritual, ministerial e pessoal. Pode ser. Pode ser, é possível. É possível que algumas estejam fazendo isso. Mas eu acredito que outras não estão fazendo, estão investindo mesmo, acreditando neles, tendo grupos de estudos bíblicos, tendo grupos de compartilhamento. Isso é uma forma de investir em capacitação fora da igreja. Talvez algumas realmente estejam só usando. E aí eles só chegam na hora de tocar, não participam da escola dominical, tal, e depois vão embora. Pode ser que exista isso. É nossa responsabilidade, enquanto líderes, se observarmos isso, dar uma trabalhada para que... Porque é muito fácil o pessoal chegar, chega um pouco mais cedo, o auditório principal da igreja está vazio, aí a banda vai para lá, ensaia, tudo bem, toca, acabou de tocar, o pastor vai pregar, desce todo mundo, fica lá fora, na hora que está terminando o culto, volta. Tem isso mesmo. Isso é uma realidade que a gente vê por aí. Mas eu acho que isso não é maioria, e onde está acontecendo esse equívoco, é preciso que a gente trabalhe com esses jovens para que eles não sejam usados. Eles sejam usados por Deus, não usados pela igreja apenas. A pergunta agora vem da seguinte forma: como ajudar um pastor que atravessa um momento difícil, posterga todas as ações que deveriam ser imediatas e tem dificuldade em ouvir seus ajudadores? Ela não veio direcionada, não. Quem puder responder, eu acho que é mais... Pode ler de novo, por favor? Como ajudar um pastor que atravessa um momento difícil, posterga todas as ações que deveriam ser imediatas e tem dificuldade em ouvir seus ajudadores? Eu diria que, como todo líder que é de carne e osso humano, pastores têm momento de crise também. O que você está me descrevendo é um pastor no momento de crise. Ele precisa ser amado, precisa de oração,
e precisa ser apoiado para que ele possa superar esse momento de crise. Basicamente isso. Uma das tarefas de líderes é que eles consigam desenvolver relacionamento com o seu líder, para que, em momentos de crise, esse relacionamento possa ser usado para que você se aproxime e diga como é que eu posso ajudar, como é que eu posso te apoiar, como é que eu posso ser o suporte para que você passe por esse tempo de deserto. Se a pessoa rejeita essa ajuda, você continua oferecendo, você continua disponibilizando. Por quê? Porque a vida vai caminhando e os momentos vão passando, e de repente hoje aquela pessoa rejeita ajuda, mas pode ser que amanhã não rejeite. A igreja pode chegar a um momento em que precise de uma intervenção da liderança maior da igreja. E isso às vezes acontece. E é quando os líderes têm que ter caminhado o suficiente, você tem que ter comido sal suficiente com aquele pastor, para que chegue um momento que diga: pastor, do jeito que está, não está dando. Não tem como caminhar mais desse jeito. Adiando tantas decisões sem assumir uma posição, sem a gente solucionar esses problemas. O que acontece muitas vezes com liderança é que eu estou vendo que está esse problema, eu estou vendo que está esse problema e eu converso aqui fora. Estou vendo que está esse problema e eu converso aqui fora. Estou vendo que está esse problema e eu converso aqui fora. Mas nunca ninguém chegou junto. Muitas vezes não estamos orando, intercedendo, não nos oferecemos. Aí, de repente, diga: chega, cansamos. Aí senta ali e diz: olha, não dá mais. Mas quem caminhou? Quem tentou intervir aqui? Quem ofereceu suporte para que essa realidade mudasse? Pastor, eu vejo que esse comportamento, ele quase sempre é a consequência de um estresse. Quando começa a adiar as decisões importantes, ele está à beira de um estresse traumático e profundo. O pastor precisa de coaching, o pastor precisa de psicólogo. E aí, quando ele está nesse nível, já está quase não suportando mais. Porque um pastor, normalmente, é um líder responsável. Ele está vendo... Lembra aquela ideia que eu falei do piano lá na capela? O piano está para cair, aqui eu usei o telefone para cair, e a gente está vendo, vai cair, mas nenhum de nós toma a decisão de ir lá e mudar. Lembra lá? Precisa fazer o que tem de ser feito. Então, quando um pastor chega a esse nível, ele está à beira ele já está num estresse tremendo, mas ele está à beira de um colapso. E aí a gente acha que pastor é o anjo do Senhor, que ele não cansa, que ele não fica doente, e aí precisa realmente... E aí é doença emocional. Esse nível é doença emocional. E costuma não tirar férias alguns pastores. Ele faz tudo na igreja, até tesouraria, faz depósito de banco. E aí ele chega uma hora que ele não aguenta. Ele está na hora de chegar a uma dessas síndromes que tem acontecido muito aí. Aliás, tem um livro escrito em português, de tanque... queimando tanque, de tanque vazio, alguma coisa mais ou menos assim. Um livro, acho que é da Betânia, que é muito interessante todo pastor ler. Ele já não tem mais combustível no tanque. E ele está queimando já a matéria-prima do tanque de combustível. Então, isso é um sintoma. Isso aqui é sintoma de alguém que está num colapso já. Eu comentei no primeiro grupo aqui, no segundo grupo não surgiu isso. Eu comentei o fato de quando eu tive uma crise de andropausa, e isso gerou um fato que eu não dormia. Eu dormia 3 horas por noite. Foi uma maravilha, eu me tornei tremendamente produtivo durante um período, só que isso gerou uma estafa absurda. Isso começou a gerar todo um processo de estafa. Quem interviu para cortar isso foram 2 líderes chaves da minha igreja. Pessoas como vocês, que perceberam a minha mudança de comportamento, perceberam que eu não estava no meu normal, e num domingo de manhã, quando eu desci do púlpito, eles disseram: pastor, nós já reservamos um spa para o senhor ir, porque o senhor não pode continuar do jeito que está, fale com a sua secretária, cancele toda a sua agenda. E eu estava num momento de indefinição, com muita dificuldade de tomar decisão e tudo, por causa do estresse. Eu olhei para a cara deles e disse: tá bom.
que quem está nesse estresse todo, alguém que fala com autoridade, você diz, tá bom. E eu fui para lá e eles foram peça-chave no sentido de interromper aquela espiral descendente em que eu estava e evitaram que eu chegasse ao fundo do poço da estafa. Graças a Deus foi interrompido bem no começo. Eu não tenho as sequelas que normalmente uma pessoa com estafa tem. Mas o valor de líderes sensíveis que se dispõem a ser usados por Deus para intervir numa situação como essa. Agora vem uma pergunta polêmica. Por que ainda há tanta resistência quanto ao pastorado feminino no meio batista? Isto é algo que pode ser mudado? Eu não sei. Eu acho que as mulheres são muito competentes. Aí os homens têm medo da competência das mulheres. Deve ser isso. Mas veja bem, a Convenção Batista Brasileira, dois aspectos. A nossa declaração doutrinária, no capítulo 11, fala sobre o ministério pastoral. E toda a nossa declaração, ela transita quando fala do homem, do ser humano, no sentido genérico, não é o homem macho, é o homem, Deus chama todos os homens à salvação. Não quer dizer que só os meninos, as meninas também. Quando chega no capítulo 11, que fala de ministério pastoral, também diz, Deus chama todos os homens para a salvação, mas escolhe alguns para o ministério da palavra. A declaração nossa doutrinária não diz que só pode ser pastor homem. Não, a Bíblia também não diz que só pode ser homem. E a convenção, alguns anos passados, tomou a decisão. Quem sempre consagrou o pastor? Foi a convenção, foi a associação ou foi a igreja? Sempre foi a igreja. Quem consagra pastor é a igreja. Atos 6, há um grupo de homens cheios de fé, boa reputação, de bom testemunho, e a igreja orou e impôs as mãos. Paulo e Silas, a igreja orou e impôs as mãos. A igreja é quem consagra o pastor. Seja pastor ou pastora. Se a igreja vê nenhum de seus membros, independente do sexo, condições de boa reputação, cheio de fé, para exercer, com competência, para exercer o ministério pastoral, a igreja consagra. E acabou. Não tem que ter. Então, eu sei que tem, e principalmente aqui em Minas, tem alguns obreiros que têm escrito textos. É teoria pura. A Bíblia não me diz que tem que ser homem, nem mulher. A Bíblia não me dá autorização para isso, nem a nossa declaração doutrinária. Eu creio que esse é um caminho que não tem volta. Cada dia mais vai ter mais pastoras. Hoje nós temos cerca de 600 pastoras batistas no Brasil. Vai chegar a 1.000, daqui a pouco a 2.000, não tem volta. Então, o que vai acontecer é que o mundo tende mais para quem faz as mudanças do que quem resiste às mudanças. Nós já vemos um número de empresas, organizações, profissões que acabaram porque não foram capazes de fazer a mudança. Então, o mundo tende para quem faz a mudança muito mais do que quem resiste à mudança. Se alguém é chamado por Deus para o ministério pastoral e chega na igreja e diz, eu sou chamado por Deus para o ministério pastoral. A igreja recomendou essa pessoa, deu carta de recomendação para ir para uma faculdade teológica, para um seminário estudar. Quem vai para o seminário estudar teologia, ainda que possa ser, vou para ser melhor professor de escola dominical, como foi o meu caso. Eu quero ser melhor professor de escola dominical, eu quero conhecer mais a Bíblia. No fundo, tem um chamado de Deus para a área pastoral. Se vai ser consagrado ou não é outra história. Mas quem vai estudar teologia tem, no fundo, um chamado pastoral. Alguns estudam e tem um grupo que chama que, não foi chamado, foi assobiado. Né? Foi assoviado. Tem chamados e assoviados. Os assoviados nem terminam o curso às vezes. Nem termina. Desiste antes. Mas quem é chamado, persiste. Eu não tenho dúvida, e apesar de eu dizer que eu vou viver até os 110 anos, eu não sei se eu vou viver uma geração em que nós teremos mais pastoras do que pastores batistas no Brasil. Não tem volta. Não tem volta. Esse viés vai acontecer. Queremos ou não, homens defensores dessa linha, alguns que defendiam isso ardentemente, Deus já promoveu a glória.
Alguns deles. Eu me lembro um que disse a seguinte expressão: as montanhas estão grávidas e darão luz uma ratazana. Como crítica, está na glória. Eu espero que ele esteja na glória. No mundo ele já não está mais. No mundo ele já não está mais. Mas esse é um caminho que não tem volta, gente. Então, não existe resistência da convenção como convenção nessa direção. A Ordem dos Pastores já votou a sua aceitação de mulheres no seu quadro de pastoras. E, olha, se fizer uma votação, juntando todas as nossas igrejas, elas ganham, tá, gente? 75% dos batistas são mulheres. 75% dos batistas são mulheres. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo. Não vejo erro bíblico, não vejo argumentação bíblica para ser favorável ou contra. A Bíblia diz que Deus chama pessoas para o seu serviço. E aqueles que aceitam vão pagar o preço desse serviço. A pergunta aqui é a seguinte: gostaria de saber se há base bíblica para que o pastor não possa ser cadastrado no MEI. Tem base bíblica. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Base bíblica, ética, moral. MEI, microempresário individual. Pastor é ministro, pela legislação, é ministro de confissão religiosa. Está definido na legislação. Pastor que está usando o MEI para o ministério pastoral está errado. Está sendo aético. Ele Dá está César mentindo. Está mentindo. Ele está mentindo. Está mentindo. Ele não é microempresário. Para ganhar dinheiro, ele está mentindo. Isso é corrupção. Tem base bíblica. Viu? Como ajudar um pastor a sobreviver numa igreja com muitos opositores, porque é novato na igreja e tem confrontado os membros com a Bíblia. Passa isso. De novo fica aquela pergunta: o que ele está fazendo nessa igreja? Aí a pergunta, normalmente a gente pergunta sobre comissão pastoral de procura de pastor. Eu tenho falado em seminários sobre pastores procurando igrejas. Também é importante que pastores saibam procurar igreja, saibam participar de um processo de sucessão pastoral, saibam fazer perguntas quando vão visitar uma igreja. Porque tem algumas igrejas que são encrenca, gente. Tem algumas igrejas que é melhor não entrar. É melhor deixá-las sozinhas. Porque aquilo ali, com perdão da palavra, é ninho de cobra. Não, ali não tem Jesus, não, gente. Tem algumas igrejas que não tem Jesus, não. Alguém aceitar ministério naquela igreja é aceitar um ministério para converter aquele povo. Então, você tem que entrar com uma convicção plena que você está indo lá para converter aquele povo. Então, sabe que você vai levar pedrada. Então, muitas vezes, pastores sofrem porque eles escolheram errado o ministério deles. Então, indo cheio de ideais, com sonho ministerial, e entraram numa igreja que é doente. E vocês devem conhecer, eu acho que Minas Gerais é muito diferente dos outros estados. Tem algumas igrejas que o pastor não para lá. Que é um cemitério de pastor. Por que será que o pastor não para? Deve ter alguma razão, né? Tem algumas igrejas que a melhor coisa que a gente podia fazer era fechar, derrubar o prédio, jogar sal no terreno para não nascer nada, deixa passar uma geração e a gente começa de novo. E a gente começa de novo. Porque daí passou uma geração, o povo esquece. Aí quando chegar Batista na cidade, o pessoal não sabe de Batista. Porque o estrago é tão grande que você tentar chegar na cidade é pior. O trabalho para você refazer o estrago que já foi feito é muito difícil, gente. Então, esse tipo de pastor, o ideal seria ele receber apoio da ordem dos pastores, da convenção, um apoio externo, para ajudá-lo a saber como lidar com aquela situação da igreja. E talvez até relocá-lo. Porque daí aquela igreja tem como
chegar a os termos de resolver o problema dela. Ok? A próxima é a seguinte. Tem um pastor de uma das igrejas batistas que é uma bênção. E todos gostam muito dele. E ele não se vê assim. E quer até que Deus abra outra porta para ele. O que os membros podem fazer por ele? O contrário da pergunta anterior, né? Exatamente. Eu acho que é interessante. O pastor tem que estar sempre procurando ser melhor, né? Busca aquele texto que eu digo de Efésios 4, 3, 0% de erro, né? Ele tem cada dia buscar excelência, até que chegue à estatura da perfeita da varonilidade. Agora, também ele precisa talvez também de um coach, de um psicólogo, para trabalhar a questão dele, pessoal, dessa questão de autoimagem. Da estabilidade dele. Da estabilidade dele, precisa trabalhar isso. A próxima pergunta é a seguinte. Como o pastor pode aprender a conciliar sua agenda de atividades relacionadas à igreja, a sua vida devocional individual e o seu tempo com a família e amigos? Como ajudar? A resposta que eu dou normalmente lá na igreja é que eu tenho que conciliar essa agenda do mesmo jeito que o vice-presidente da minha igreja tem, que é um empresário dono de uma empresa, que o outro irmão lá que é funcionário público tem que conciliar a agenda dele, aquela irmã que é dona de casa tem que conciliar a agenda, ele tem que conciliar a agenda como todo mundo. Ele tem que negociar prioridades, ele tem que negociar com a família, com a esposa, ele tem que olhar para Deus, os alvos que ele tem, os sonhos que ele tem e onde ele vai investir o tempo dele. Às vezes a gente espiritualiza demais a dificuldade que o pastor tem para conciliar a agenda. O problema do pastor tirar férias não é só do pastor, não. Eu tenho uma opção de empresário lá na igreja que não tira férias. E que eu vivo pegando o pé deles porque eles têm medo de tirar férias e não dar conta da empresa. E eu digo, rapaz, a empresa não é tua vida, não. Você tem vida além da empresa. Se essa empresa falir, e daí? Agora, e a tua família? Recentemente estava conversando com um empresário que tem 3 empresas lá e que ele não tira férias há uns 4 anos. Porque ele vive criando uma empresa nova. E a tua família? Ah, pastor, pois é. Eu disse, a vida não é ganhar dinheiro. Entende? Não é só o pastor que tem essa pressão. Às vezes a gente glorifica o drama pastoral, mas o drama é de todos nós. Então põe o pastor sentado na mesa com os membros da igreja e vamos tentar encontrar a solução, gente. Tem um livro do Gordon MacDonald que eu gosto demais, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, e ele trabalha com essa questão de prioridades, essa história de agenda. É um livro muito gostoso. Entende? Põe a ordem no seu mundo interior, do Gordon MacDonald. É uma luta permanente. E é uma luta que não acaba. Eu estou com 35 anos de ministério e eu ainda estou brigando com a minha agenda. E quando eu vejo, ela me engole. Quando eu vejo, passou a semana e eu não tirei dia de folga. Daí eu brigo comigo mesmo. Aí nas outras semanas eu tenho meu dia de folga. É assim, não é assim com vocês? E se bobear, leva trabalho para casa. Depois que inventaram o notebook, então acabou. E depois que tem no telefone tem tudo agora, aí acabou mesmo. Não é assim. E se você bobear, você está trabalhando 24 horas por dia. Não é assim. A luta não é só do pastor, gente. A luta é de todos nós. O princípio bíblico é para todos nós. Concordo, mas vai aí a dica do livro. Pode anotar, comprar o livro e dar de presente para o seu pastor. E estudar junto com ele, né? Estude junto com ele, vai ser bênção esse livro. Tá aí. Põe a ordem no seu mundo interior. Gordon MacDonald, Betânia. Ok. Porque aí vai ajudar não só o pastor, como toda a igreja a se relacionar. Eu já estudei esse livro várias vezes com líderes da minha igreja. Um café da manhã no sábado,
8h30 da manhã a gente se encontra, cada um traz pão, não sei o que e tal, a gente se encontra, toma café das 8h30 às 9h, de 9 às 10 a gente estuda o livro. 10 horas da manhã a família está acordando em casa, você está chegando em casa. A próxima pergunta. Como retirar a ideia de alguns que a esposa do pastor deve ser a líder das mulheres e que os filhos devem ser o exemplo, pois muitas vezes são colocados algo que todos são responsáveis. São cobrados que todos são responsáveis. Esse é um... tinha essa coisa, não é de hoje, é antiga. Tanto é que o IBER, lá onde tinha o curso tem o curso ainda de educação religiosa, era Instituto Batista de Esposa de Reverendo. Então, o esposa de pastor tinha que saber tocar piano, tinha que ser educadora religiosa e ser a presidente da sociedade feminina da igreja. Quando a gente convida um pastor para ser o pastor da nossa igreja, a gente convida ele. Até diz, não, tem que ser casado. A igreja que estou fazendo sessão lá tem que ser casado, não pode ser divorciado com divorciada, só segundo matrimônio se for viuvez. Então está lá, uma das características. Eu acho muito interessante. Agora, a gente não está contratando a esposa. A gente não está contratando a esposa do pastor. A gente está convidando o pastor. Aí bota lá, que seja casado. Mas não quer dizer que a esposa deva ser. Eu acho que ela não deve ser nada na diretoria da igreja, ela não deve ser presidente da União Feminina, só se ela escolher. E a gente aprendeu o nome dela, né? Lembra do que eu falei? Não, né? Mulher Sem Nome. É o livro da Nancy Duzilek, que diz que a gente... vamos orar agora com a nossa querida esposa do pastor. Qual é o nome dela? Querida esposa do pastor. É a esposa do pastor. Ninguém sabe o nome da esposa do pastor. Então, ela virou uma instituição, a esposa do pastor, não tem nome. Uma das coisas que eu mais detestava pensar, e aos 15 anos eu fiz decisão pelo ministério, era de ir para o ministério, porque achava que eu era pastorzinho, eu tinha que ter um comportamento diferenciado. Eu era menino, jogava bola, soltava pipa, como todo menino. E aí, mas você é o filho do pastor? Eu trabalho hoje com filhos de pastores, e a Lúcia trabalha com as esposas, num projeto nosso, pessoal, de ministério, para exatamente... eu vou dizer para vocês o extremo que um filho de pastor chegou para mim. Ele falou, Sócrates, você fica trabalhando com a gente aí, que é filho de pastor, tal, mas elogiou meu pai. Meu pai tinha um amante. E eu conheci o pai daquele menino, aquele rapaz, é um secretário municipal de uma prefeitura no estado do Rio. Conheci o pai dele, pastor sério. Meu pai tinha um amante, você fica elogiando, mas ele tinha um amante. E ele gostava mais da amante do que da minha mãe. E aí, continuando a conversa, sabe quem era amante? A igreja. A amante era a igreja. Ele dava mais atenção para a amante do que para a minha mãe. Nesses termos, a comparação que ele fez. Então, olha, gente, leva a esposa do seu pastor a não se sentir obrigada deixa ela ser a esposa do pastor. Deixa ela ser a esposa do pastor. Deixa o filho do pastor ser o filho do pastor. Deixa ele fazer peraltice como adolescente, como junior. Deixa ele fazer. O seu filho não faz? O filho dos outros não fazem? Por que o filho do pastor não pode fazer? Por que ele não pode jogar bola de gude? Por que ele não... Eu não contei para vocês no grupo, eu vou contar aqui agora. Eu já não era mais ovelha do meu pai, mas eu quase fui excluído da igreja porque eu tinha uma moto, uma Harley Davidson 1200. Chegava na igreja, morava na Tijuca e ia para a igreja na Baixada, com uma jaqueta de couro, uma roupa de couro, uma bota, como todo motociclista. O cara que anda de Harley Davidson é motociclista, não é motoqueiro. Motoqueiro é essas catecras aí. Motociclista, por favor. Motociclista. Pastor Silvado tem um ministério de motociclista lá na igreja dele. Motociclista. Aí, eles queriam me excluir da igreja. Eu chegava no portão da igreja, dava uma acelerada, magrinho. Eu nunca fui assim, redondinho como eu sou hoje, não. Eu era bem magrinho quando eu era solteiro. Depois do casamento fez bem. Eu dava uma acelerada, porque eu não aguentava empurrar, dava uma acelerada no corredor da igreja, parava lá perto do banheiro, tirava a roupa, aquela jaqueta de couro, jogava em cima do guidão, tirava a calça em cima do guidão. Pastor Márcio, dessa minha história. Aí propuseram ao pastor a minha exclusão. Fizeram uma lista de jovens para excluir. O 01 da lista era eu.
Aí, o pastor chamou aqueles irmãos que queriam excluir, me chamou, conversou, falou, Sócrates, cara, você é um bom vivan, garotão, tá com a vida resolvida, um profissional bem-sucedido, tá? Tem motoca, tem um carro, tá aí parecendo um playboy. E aí, uma palavra que vocês precisam entender bem. Os diáconos disseram o seguinte, pastor, aquela roupa que ele usa é de jovem transviado. Não é o final da expressão, não, era transviado, eram os Beatles, Bee Gees, o jovem transviado. O problema deles era a forma com que eu tirava a roupa e jogava em cima da moto. Aí o pastor falou, Sócrates, quando você chegar, vai lá no banheiro, tira a sua jaqueta, tira aquela sua calça, que você está sempre limpinho, cheirosinho, tira isso, dobra a sua roupa e bota em cima da moto, no mesmo lugar. Mas não faz aquele gesto que você faz ali, não. Sabe o que aconteceu? Eles propuseram a minha ordenação de diaconato da igreja. Os mesmos que queriam a exclusão, os mesmos. Só mudei o jeito. A roupa continua a mesma, a moto continua a mesma, o Maverick continua o mesmo, sem problema. O problema era o jeito. E aí, eles disseram assim, alguns sabiam que eu era filho de pastor. Meu pai era missionário das missões nacionais, de pastor. Deixa o filho de pastor ser filho de pastor. Deixa ele usar a calça boca de sino, ou santopê. Deixa ele ser o menino que ele for. Ele precisa ser isso, para ele não ficar com raiva da igreja. Não existe nenhum profissional no mundo, a não ser pastor, que o salário dele é discutido em plenário da igreja. E aí o filho tem vergonha. O filho de pastor tem vergonha. Porque o médico, o doutor fulano, ganha tanto, meu pai ganha pouco. O advogado, ganha o que ele se propôs a aceitar como pastor. Mas é o único profissional. Então, deixa o filho de pastor ser criança, ser adolescente, ser jovem, que ele seja crente. Ore para que ele seja crente. Ore para a esposa, abençoar o marido, ser abençoadora na vida, ser uma mulher feliz, que não sinta amargura de ter todo sem, não vou usar batom porque eu sou esposa do pastor, eu não vou usar blush porque eu sou esposa do pastor, não vou usar calça comprida. Deixa ela ser a mulher que ela precisa ser. Ela é a esposa do pastor. É isso que a gente tem que fazer. Ok. Qual a opinião de você sobre pastores que, além do trabalho pastoral, têm um trabalho secular de segunda a sábado em uma empresa? Como podemos ajudá-lo e o que fazer, já que a carga dele é dobrada? Primeiro, eu tenho mudado o termo, eu não chamo bivocacional, porque ao dizer bivocacional, você está dizendo que existem duas vocações. A vocação cristã é uma só. O médico tem a vocação cristã, a vocação de trazer glória para o nome de Deus, de levar pessoas a Cristo, é uma vocação só. O que existem são ocupações diferentes. O pastor que tem um emprego durante a semana e está responsável por uma igreja, lidera uma igreja, ele é biocupacional, ele tem duas ocupações. Ele se ocupa em duas tarefas muito grandes. Eu particularmente entendo, que essa é a resposta ministerial para o Brasil. Eu vou repetir. Eu entendo que o pastor biocupacional é a resposta ministerial para o Brasil. A realidade financeira e de tamanho de igreja das igrejas batistas do Brasil não comporta o mito ministerial que nós temos de que todo pastor tem que ser tempo integral. A grande maioria das igrejas do Brasil não podem e jamais poderão sustentar dignamente, integralmente, o seu pastor. Só que nós temos um mito. E é um mito curioso porque, nos Estados Unidos, de onde vieram os missionários, um número imenso de pastores não são em tempo integral. Mas, de alguma forma, no começo do trabalho batista no Brasil, foi vendido o conceito de que um pastor biocupacional, que tem o seu sustento vindo de um trabalho durante a semana e ele tem um ministério, esse pastor tem menos fé, ele tem menos valor como pastor, ele confiou menos em Deus. A minha experiência é que tem homens de Deus que trabalham, que confiam em Deus, que servem a Deus e que são tremendamente produtivos na obra e que têm duas ocupações.
Então, no meu entendimento, eu creio que a solução para o sustento ministerial no Brasil passa pela valorização do ministério biocupacional. Ok. Esse é um dos mitos que nós precisamos de mudar realmente no Brasil. Eu concordo com o senhor. Para ambos pastores, como agir quando vários jovens saindo da igreja, quando vejo vários jovens saindo da igreja, e nem o pastor e nem os líderes não agem? Aí a gente lembra da palavra você. Né? Aí, se incluindo, pode responder. Por que esse jovem está saindo da igreja? Por que ele está saindo? A igreja não está oferecendo alguma coisa de atrativo para ele. Claro que eu fiz uma pesquisa, a faixa etária mais afastada da igreja é de 22, 23 anos até os 40. É a faixa mais ausente, principalmente daqueles que foram criados na igreja. Fez vestibular, entrou na faculdade, se afasta, costuma voltar depois que casou, tem filho, as crianças começaram a dar trabalho, ele começa a voltar para a igreja. Mas é a faixa mais ausente que a gente tem. Agora, o que está levando esses jovens a não ficarem na igreja? Essa é a resposta que a gente precisa dar. Por que eles estão? Não é porque o pastor não está indo, a liderança não está se importando, não. Eu acho, ou não está indo buscar. Deve fazer isso. Agora, antes de buscar, tem que descobrir o que é que está acontecendo aqui na igreja que está fazendo com que eles não se sintam atraídos para vir aqui. Não se sintam atraídos. Uma vez, estava conversando com um grupo de jovens em Niterói, numa igreja que eu estava como membro, e aí eles, não, pastor, aqui a gente gosta do louvor, da hora da adoração, a gente vai aqui, aí quando termina aqui, a gente vai lá na Betania, porque começa mais tarde, aí a gente participa do louvor da Betania, aí a gente sai da Betania, passa ali na praia, esqueci o nome da praia, e a gente volta para aqui para encontrar nossos pais para ir para casa. Aí quer dizer que para vocês a adoração é só um momento de cântico? Pastor, não é não, mas é muito legal, é muito legal. O que me mantém aqui na igreja é isso. Se não tiver aqui, eu não vou, não. Vou lá para Betania, que lá pastor Josué toca um violão que é daqui, não sei o quê. E aí eles não se sentiam atraídos para o sermão, pela forma. Até porque o pastor daquela igreja, quando terminava o período de cântico, ele começava o culto como se estivesse começando. Aí o que os jovens entendiam? Que aquele momento que eles dirigiram louvor, que eles cantaram, não era culto. Eles iam para outras igrejas. E começava mesmo assim. Então, vamos iniciar agora o nosso culto. Tinha meia hora, 25 minutos, meia hora de cântico, de adoração, e o pastor assumia o púlpito e dizia assim, agora vamos iniciar o culto. Quer dizer, o louvor, o cântico, a participação daquela juventude cantando, as bandas, não foi culto? O que o jovem fazia? Ia para outra igreja, ouvir o louvor de outra igreja. Então, a pergunta que a gente tem que responder, por que eles estão saindo? Descobrir a causa, o diagnóstico de por que eles estão saindo. A outra pergunta é, como um pastor reage quando assume o ministério e a liderança exige que ele solucione problemas e dificuldades que há anos não foram resolvidos e que foram os próprios líderes e a igreja que constituíram? De novo, ele tem que sentar com essa liderança e, já que eles conhecem tão bem o problema, eles têm que fazer parte da solução. O pastor não é guru, ele não é o fazedor e o solucionador dos problemas, né? Efésios 4 deixa muito claro que o pastor ele capacita os santos para a obra do ministério. Então, é uma oportunidade incrível que esse pastor tem para sentar com essa liderança que conhece o problema tão bem, já que ele vem se arrastando há anos, para que juntos eles encontrem um caminho de solução em que esses membros participem. Se esse pastor cair na vala do seu guru, cair na tentação de que eu sou a resposta dos problemas dessa igreja, ele está assinando o final do ministério dele, basicamente é isso. Mas se ele for pelo caminho de alguém que entende que é na cooperação, é no trabalho em conjunto com aqueles membros que a igreja vai crescer
e que ela vai encontrar caminhos de solução e que talvez leve anos sem resolver aqueles problemas crônicos, mas que eles juntos podem crescer como pessoas, aí é diferente, né? Ok. Por que os pastores atuais estão saindo das igrejas num período tão curto de tempo? Virou trabalho e não ministério? Pode ser que, em alguns casos, isso possa acontecer. Pode ser que alguém que se sentiu chamado, imaginou que era chamado, e quando se defrontou com o dia a dia do ministério, tenha descoberto que ele não é para aquele trabalho, para aquele ministério. E aí deixa, como tem uma expressão muito usada, os assobiados, né, assoviados para o ministério, não foi chamado. O ministério é coisa séria, dependência de Deus. Tem uns que, quando terminou aqueles sermões que ele aprendeu no seminário, não sabe mais estudar sermão. Tem que sair embora mesmo, começar em outro lugar, para pregar os mesmos sermãos. Ou então, baixar da internet, que tem sermão. Ou vem aqui para Minas, pastor Márcio tem um programa de pregação com sermãos para ele. Mas são aqueles que realmente não são chamados. Pode acontecer o equívoco de achar que foram chamados e não foram. E aí o melhor mesmo é deixar a igreja, porque senão vira emprego, qualquer outra coisa, e não é ministério. Talvez, acrescentando a isso que o irmão falou também, existe um outro dado preocupante. Talvez eles não tenham sido preparados adequadamente para o que eles encontraram. Nós vivemos, eu diria, uma grande crise no ensino teológico no Brasil, e isso não é só batista, em que as instituições teológicas estão sendo forçadas a repensar todo o processo de treinamento teológico. Esse movimento acontece ao redor do mundo, e ao redor do mundo as instituições teológicas estão sendo forçadas a fazer esse repensar, não apenas por causa do EAD, que faz com que o ensino presencial comece a desaparecer. Nos Estados Unidos, muitas instituições estão vendendo suas propriedades. O Fuller, uma das instituições muito conhecidas, eles estão vendendo a propriedade deles, porque o ensino presencial reduziu tanto o número de alunos que não comporta mais eles terem um campus daquele tamanho. Com aquele jeito pragmático do americano, eles disseram, vamos vender essa propriedade, comprar uma propriedade muito menor, ter um custo menor para manter, e nós usamos esse dinheiro para manter o ensino teológico. Além dessa questão do EAD, nós temos uma questão da realidade ministerial. Muitas igrejas, um número significativo de igrejas, estão formando os seus pastores dentro das igrejas, porque as instituições teológicas não estão conseguindo preparar líderes que respondam às necessidades ministeriais das igrejas. Então, nós temos hoje uma tensão muito grande entre as instituições teológicas e a necessidade das igrejas. E eu acho que parte dessa dificuldade de pastores no começo do ministério também vem dessa situação. Pastor Silvano, o que devemos fazer quando saímos em defesa do pastor e o mesmo fica contra nós? Ops! Nós entendemos errado. Eu acho que uma boa conversa, uma xícara de café ou uma xícara de chá, está precisando ter uma conversa para descobrir aonde nós tivemos uma percepção equivocada. Provavelmente você saiu achando que estava defendendo o pastor e na percepção dele você não defendeu. Nada que uma boa conversa não possa resolver. Qual a característica inerente dos ministérios de liderança e a Deus, capaz de suprir o pessimismo individual típico do período pós-moderno ou contemporâneo? Nem eu. Qual a característica inerente dos ministérios de liderança, capaz de suprir o pessimismo individual típico do período pós-moderno ou contemporâneo? Rubens Alves diz uma coisa sobre pós-modernidade muito interessante.
E há até alguns que dizem que não, nós estamos mais na pós-modernidade, mais na modernidade líquida, né? De Bauer. Bauer defende isso. Mas Rubens Alves diz o seguinte, o que é pós-modernidade? Não sei e ninguém sabe. Se alguém soubesse, chamaria de algum nome e não de pós alguma coisa. Então, essa é uma realidade do que nós estamos vivendo. O que é pós-modernidade? Por que pós-modernidade? Então, a gente fica buscando advérbios e substantivos para algumas crises nossas, para descarregar essas crises no nome de tecnologia, de pós-modernidade, modernidade líquida. O que a gente precisa fazer, realmente, é crer, não ser Tomé, crer na palavra de Deus, ser agostiniano, creio para compreender e entender que a igreja não é nossa, que a igreja não é da convenção estadual nem brasileira, que a igreja é de Deus. Mateus, Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus nos chamou para fechar a porta do inferno. Foi para isso que Deus chamou a igreja, para fechar a porta do inferno. Aí você vai me perguntar, aonde a gente vai achar o inferno para fechar a porta? Não precisa procurar o inferno. Cada pessoa que a gente ganhar para Jesus, a porta do inferno fecha, porque ela se converteu. Salve pessoas, leve pessoas à salvação, nós estaremos fechando a porta do inferno. Esquece pós-modernidade, sociologia, modernidade líquida. Vamos viver o evangelho puro, limpo, sagrado, como ele deve ser, e fazer até alcançar todo mundo. É que a gente fica trazendo para dentro da igreja o que a gente está assistindo nos repórteres, nos filmes, querendo trazer isso para a igreja. Essa é uma realidade inexistente, não vai acontecer. A igreja é de Cristo. Ela tem um projeto, ela tem proposta, ela tem objetivo e tem um final, até que ele volte. Eu creio nisso. Diante da resposta que o pastor não pode ser um cadastro do MEI, como os membros podem chegar até o pastor e dizer isto a ele? E isto vale só para o pastor ou também para outros líderes? Para qualquer ministro de confissão religiosa. Pastor, padres, freiras, bispos, todas essas pessoas que exercem função ministerial, ordem religiosas chamadas, não podem ser pessoa jurídica microempresário individual. O nome já diz microempresário individual. E o outro, EIRELI, empresa de responsabilidade limitada. Não pode. É crime contra o fisco. Alguém que é pastor, você pode até ser o seguinte, por exemplo, eu posso abrir um MEI, SOS Coaching, a empresa para prestar serviço como coach, tem que botar na finalidade, coach, serviço de coach, aconselhamento. Pastor não faz isso, pastor é ministro de confissão religiosa. Na declaração de imposto de renda tem um item específico para isso. E se ele faz isso na relação com a igreja, ele faz muito mais do que dar palestra quando ele é pastor da igreja. Concorda comigo? Ele faz muito mais do que dar palestra. É por isso que ele não pode receber através disso da igreja. Agora, quando a liderança da igreja concorda em pagar o pastor desse jeito, ela está sendo conivente com o erro. E prepare-se, porque ela está abrindo as portas para que no futuro problemas jurídicos possam surgir para a igreja. Não, e tem mais, pastor. Quando a Receita descobre isso, ela vai fazer uma devassa naquela igreja. Vai fazer uma devassa fiscal. E eles estão, a Receita, o leão, está com uma sede de igreja, você não imagina. Lá na Junta de Missões Nacionais tem uma fiscal da Receita Federal, ela é espírita. Tem até uma mesa para ela lá. Ela sentou lá e fuçou, e buscou tudo o que podia da Junta de Missões Nacionais. Agora foi para Missões Mundiais. E eles estão atrás das igrejas. Até não é por conta das nossas igrejas batistas. Os irmãos sabem de outras igrejas né? Igrejas. E eles estão fazendo isso. Se pegar uma igreja que o pastor está recebendo por esse meio, por esse formato, a Receita vai fazer uma devassa. E lembra que eu falei
que você que é vice-presidente, secretário, tesoureiro, pode ser atingido até com seus bens pessoais, dependendo da demanda dessa devassa, tá bom? Eu sei que depois o pastor Márcio vai ter problema aí com as igrejas, ninguém vai querer ser da diretoria da igreja, ninguém mais vai ser da diretoria. Não, pode ser, mas tenha cuidado com o que está fazendo, seja certo. Dá César o que é de César e Deus o que é de Deus. O que precisa fazer, pastor, é falar claramente para o pastor. Falar claramente. Se tiver dificuldade, doutor Arlécio Costa Júnior, assessor jurídico aqui da Comissão Batista Mineira, está aí para dar orientação para os irmãos. Pode ligar para o pastor Márcio, ele vai ter prazer em atender os irmãos se estiver acontecendo isso na sua igreja. Tá? Aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas eu vou fazer só essas 3 que estão na minha mão, por causa do horário dos pastores, né? Aqui vem perguntando o seguinte: o que e como a convenção está fazendo para desenvolver e aprimorar os pastores de Minas Gerais? É possível obrigá-los a participar? Não, obrigar não. Esse é o grande vantagem de ser batista. Não pode obrigar. Livre-arbítrio, é igual a salvação. Está aí, a convenção está oferecendo de graça para os pastores. Não quer vir? O que pode fazer? Pastor Romão é o presidente da convenção, mas ele não é o papa dos batistas mineiros. O papa manda. Pastor Ramon, ele oferece, orienta. Tá? Daqui é mais uma afirmativa. Como lidar com uma ovelha em que o pastor se preocupa com ela e a mesma acha ruim? E quando não se preocupa, acha ruim também. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Exatamente. Né? Oração para resolver isso. E jejum. O que fazer diante da seguinte situação? O pastor está vivendo de forma inadequada com a palavra. Exemplo, corrupção, adultério e o escândalo na cidade. A Bíblia tem resposta lá, né? Fala com o irmão, se ele não te ouvir, leva uma comissão. Se ele não ouvir, tiram ele do corpo da igreja. Pastor é membro da igreja como qualquer outro, certo? Com mais responsabilidade, né? Porque ele é o pastor da igreja. Corrupção, adultério. Ele não é crente. Não é crente. Não tem. A gente tem que ser curto e direto. Tem que excluir. O sujeito que está fazendo isso, exclui da igreja. E se estiver cometendo crime, denuncia. Vai na delegacia e faz queixa. O que vocês acham de um ministro que envolve com política? Assumindo cargos políticos. Eu sempre falo para pastores que se candidatam a algum cargo político, primeiro, para não fazer propaganda com o nome de pastor, que é pastor Sócrates. Não, Sócrates. Vai lá e diz quem você é. Não diz que é pastor. O pastor não tem nada a ver com política. Depois, se você tem vocação para exercer a política partidária eleitoral, vá fazer isso. Deixa o ministério. Deixa o ministério. Deixa o ministério e vai ser vereador, presidente da República. Tem até um candidato a presidente da República aí que é batista, Rogério Santos. Mas não é pastor. Aí tudo bem. O cara é empresário, professor, o que ele for. É um direito dele se candidatar. Agora, pastor, se você quer cuidar de igreja, o pastor Silvado falou da questão do biocupacional. Eu, durante 2 ministérios meus, eu fui biocupacional. A igreja que eu fui convidado para ser pastor tinha 36 membros, onde não tinha pastor porque não podia sustentar, não crescia porque não tinha pastor, e não tinha pastor porque não crescia. Eu fui para lá com um projeto de deixar aquela igreja em condição de sustentar um obreiro de tempo integral. Consegui isso no 5º ano. Estava gostoso, estava muito bom, mas eu tinha feito essa proposta diante de Deus, de ficar até quando nós pudéssemos sustentar. Deixei a igreja sustentando o pastor de tempo integral, educadora religiosa e um aluno da área de música. Fui para uma 2ª igreja e fiz o mesmo ministério. Até o dia que morreu o irmão de uma ovelha minha, morreu no tráfico de droga lá em Niterói, e ela foi, na hora do sepultamento do irmão da minha ovelha, eu estava embarcando para atender uma demanda profissional no Chile. Um negócio de milhões de dólares que eu precisava responder na empresa. Ia dizer para a empresa, não, vou sepultar o irmão da minha ovelha. Não podia dizer para a empresa. Eu tinha responsabilidade com a empresa. Fui para lá fazer a viagem profissional. Quando eu voltei,
Tinham 5 pastores amigos que tiveram no sepultamento daquele rapaz por conta dela, porque era uma menina que trabalhava na loja da Juerp, era conhecida de todos os pastores da região, muito querida, a Célia. E quando eu voltei, eles disseram, Sócrates, a Célia chorava e dizia, eu quero o meu pastor, eu quero o meu pastor. Me reuni com a liderança da igreja e disse, estou me exonerando do pastorado. O apóstolo Paulo disse, cumpre bem o teu ministério. Eu não estou cumprindo bem o meu ministério. Casamento eu marco o dia que eu posso, que eu tenho espaço na minha agenda profissional, aniversário, 15 anos, tudo isso eu faço. Mas hospital, doente e morte, não dá para marcar na agenda. Deixei o ministério daquela igreja, fui ser ministro de administração e educação de outra igreja. Certo? Então, eu acho que é nessa direção que a gente tem que trabalhar. A última vem exatamente em cima dessa linha. Essa questão de pastor titular e único da igreja, da igreja assumir uma função biocupacional, não é perigoso para a sua saúde mental, espiritual e física? E o que afetaria sua família e igreja, já que haveria uma sobrecarga muito grande? Olha, eu acho que depende de como você administra o seu tempo. Minhas filhas estão bem lá, gordinhas até, bem, né? Bem nutridas, né? Minha esposa bem, vivemos muito bem, graças a Deus. Agora, não foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil administrar. Mas eu administrei. Se você só pode fazer isso se você tem a capacidade de administrar a sua agenda. Certo? Então, diz para a igreja, de segunda a sexta os irmãos não vão contar comigo aqui. Eu estou na empresa, eu viajo, eu vou para São Paulo, eu vou para Houston, eu vou para... Já saí do púlpito para atender uma demanda da empresa. Saí do púlpito, passei no restaurante, deixei a esposa e as crianças e fui atender uma demanda profissional. Agora, isso aí depende de cada um. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. E a minha saúde mental está aqui, eu acho que vocês estão vendo, eu estou no eixo, não estou? Eu acho que eu estou no eixo, não estou fora do eixo ainda. Então, depende da capacidade de cada uma pessoa. Eu durmo 4 horas por noite e me sinto bem. Tem gente que tem que dormir. A minha esposa tem que dormir no mínimo 7. Senão ela não sente bem. Então, depende de pessoa, depende da configuração biológica, da sua configuração emocional, de uma série de treinamento que você pode fazer. E quando a gente vê o livro de Atos, o apóstolo Paulo tem períodos que ele é tempo integral, tem períodos que ele é biocupacional, depois ele volta a ser tempo integral. A dinâmica ministerial é muito importante a gente entender isso. Eu também, quando eu plantei a igreja nos Estados Unidos com a minha esposa, teve um período que nós éramos biocupacionais, aí depois eu fui tempo integral lá. É importante isso. Na nossa igreja, nós temos vários ministros, pastores, que são voluntários. Nós temos pessoas que são meio período, que trabalham meio período no emprego, meio período na igreja. Essa dinâmica é muito importante. Se a gente fica preso ao paradigma do tempo integral, do sustento integral, a gente acaba... Quer ver um exemplo claro disso? Normalmente, quem é que planta a igreja? A igreja grande. Porque na nossa mente, plantar uma igreja precisa comprar terreno, construir prédio e ter um pastor tempo integral, missionário, para plantar uma igreja. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia dos batistas isso. Na Bíblia que eu conheço, só precisa ter um convertido para plantar uma igreja. Alguém salvo por Jesus. Não precisa comprar terreno para plantar a igreja, não precisa construir prédio para plantar uma igreja e não precisa ter alguém em tempo integral para plantar uma igreja. Só precisa ter um coração que está tempo integral no lugar. E cá entre nós, quando você está plantando uma igreja, você precisa estar o dia inteiro naquele lugar plantando uma igreja? Dá para plantar uma igreja tendo emprego. Esse é um paradigma a ser mudado. Ok. Pastor Silvado e pastor Sócrates, nós agradecemos a presença de vocês.